Nos últimos 18 meses, o grande foco do mercado foi descobrir o quão intenso seria esse ciclo de aperto monetário pelos bancos centrais. A preocupação agora é saber por quanto tempo as taxas de juros serão mantidas nesses patamares. E ao que tudo indica, elas devem permanecer por aí por mais tempo do que os investidores gostariam. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, por que dessa situação e por que a taxa básica americana nesse nível está causando estragos em várias moedas mundo afora, e também quero explicar por que eu errei na minha previsão sobre o que o Federal Reserve faria. E por fim, trazer uma ótima notícia para os investidores, apesar de tudo isso que está acontecendo. E começando então pelas decisões de política monetária que teremos nessa e na próxima semana, com primeiro o Banco Central Europeu na quinta-feira agora decidindo a taxa básica de juros, e na semana que vem temos não apenas o Bacen na quarta, mas também o Fed, assim como o Banco Central da Inglaterra, da Noruega e da Suécia, na quinta-feira 21, e na sexta-feira, dia 22, o Banco do Japão também. E todos os BCs, à exceção do Fed e do Bacen, que deve reduzir, e o Fed deve manter a taxa nesse patamar de 5,5%, taxa básica. É esperado que tanto o BCE quanto a Inglaterra suba, e Japão talvez tenha alguma notícia mais importante, mas eu vou trazer essa parte sobre moedas asiáticas mais para o fim desse vídeo. E por que se espera então que haja um aumento de taxa de juros e uma manutenção nesses patamares por mais tempo? Porque a inflação ainda preocupa, os bancos centrais não conseguiram trazer os núcleos de inflação para perto da meta de 2%, em várias economias ainda está acima de 4%, 4,5%, como é o caso dos Estados Unidos. Amanhã teremos a divulgação do CPI americano e espera-se ainda uma leitura elevada. Então nenhum banco central quer baixar a guarda antes da hora, com temores do que aconteceu na década de 70 e 80, quando baixaram os juros antes do momento e acabaram vendo a inflação voltar e com intensidade logo depois. Então é um momento de mais conservadorismo, até que eles se certifiquem de que sim, a inflação está indo para a meta de 2%. O problema é que o mundo hoje vive uma situação que é difícil prever como ela vai impactar a inflação mundial. Como, por exemplo, o nível de desglobalização, a China desacelerando, guerra na Europa e os choques energéticos e os choques da OPEP também. Como tivemos nessa semana, a OPEP, que é no caso da Arábia Saudita, até aqui temos o quanto que houve de aperto na oferta de petróleo, os dados da OPEP que saíram que indicaram uma falta de oferta que está crescendo, isso para agora, para o próximo trimestre, por conta desses cortes de produção que foram anunciados por Arábia Saudita e também pela Rússia. E o reflexo no dia de hoje, que eu estou gravando 12 de setembro, terça-feira, no preço do petróleo já foi brutal, chegou a subir quase 2% durante o dia, chegou mais de $92 por barril, o Brent, e a gente pode ver aqui que é o maior patamar desde que começou a ceder no fim do ano passado. Então vejo que o mundo, especialmente Europa, que virtualmente em recessão, economias asiáticas desacelerando, Estados Unidos ainda com alguma resiliência, e vemos o barril do petróleo acima de $90 e talvez rumando para $100. E isso bate logo mais nos derivados e, por consequência, na inflação, e por isso que tanto o Fed quanto outros bancos centrais estão mantendo a guarda mais elevada. Só que essa situação macro, por um lado, como um estudioso e investidor, para mim é um dos momentos mais fascinantes de se estudar a macroeconomia, porque essa situação macro de taxa básica americana subindo está provocando alta de juros nos demais bancos centrais. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui no canal, em que o Fed, por deter a moeda de reserva do planeta, o dólar é a unidade de conta do mundo, ele acaba sendo efetivamente o Banco Central do mundo inteiro. Então não existe política monetária independente, porque se o Fed sobe os juros demais, os demais bancos centrais precisam seguir na mesma toada e elevar as suas taxas básicas. E eu quero mostrar primeiro alguns bancos centrais importantes, que a gente viu exatamente isso nesse ciclo mais recente de aumento de juros. Vou trazer aqui os últimos 10 anos, vamos lá, desde 2014, 2013, o que a gente viu, até deixa eu tirar todas as outras aqui para a gente ver com mais facilidade. Vamos lá, e aqui, vamos lá, eu vou deixar só a do Fed. Então primeiro aqui o Fed, que subiu para 5,5 a taxa básica. Aí o Banco Central Europeu depois sentiu a pressão e começou a subir, está em 4,25 e deve elevar mais.
Banco da Inglaterra também começou a subir um pouquinho antes do Fed, mas ainda agora está mais atrasado, 5,25, mas também com perspectiva de alta. Banco Central da Suíça, o Swiss National Bank, que está um pouco mais atrás da curva, e é uma situação peculiar, eu faço aqui um breve parênteses, porque há muita demanda por franco suíço como um refúgio, um porto seguro. Então esse Banco Central está numa situação única que pode manter as taxas um pouco mais baixas para desestimular a compra de francos e evitar uma apreciação maior da sua moeda. Mas voltando, e aqui o Banco do Canadá, mesma coisa também, seguindo par e passo com o Fed, embora agora esteja em 5 e o Fed já em 5,5%. Banco Central da Austrália também aqui está em 4,1%. E por fim, aqui vamos lá, o Banco Central da Suécia também, para trazer mais um exemplo, também subindo bastante em 3,75%. Então não há outra alternativa. Se o Fed sobe juros, os bancos centrais de outras moedas precisam seguir na mesma linha ou verão suas moedas sendo depreciadas. Que é exatamente o que está acontecendo agora com várias moedas asiáticas. Eu falei no ano passado sobre o dólar de Hong Kong, falei sobre o iene japonês, alguns vídeos sobre o Japão, vou colocar depois no fim do vídeo esses conteúdos para vocês assistirem. Só que essa situação está persistindo porque o Fed seguiu subindo juros e vários bancos centrais importantes da Ásia, como o Japão, da China e da Coreia do Sul e da Tailândia também, não estão subindo na mesma proporção, ou no caso do Japão, continua lá inalterado com taxa de juro negativa. E aí pra gente ver aqui, tem até uma matéria da Bloomberg com um indicador de moedas asiáticas que está aqui no menor patamar no último ano, mas a gente pode ver também como isso está causando problemas para o Japão, que dessa semana o Japão chegou novamente a testar quase 150 ienes por dólar, e o Banco do Japão já se fez um comunicado no mercado dizendo que está preparado para defender o iene. Antes era só defender o título do governo japonês de 10 anos. Agora é também defender o iene, e daqui a pouco ele vai ser forçado a abandonar essa política de juro negativo, que é a única remanescente hoje no planeta. A taxa básica está em menos 0,10%, até porque a inflação do Japão tem ficado consistentemente acima de 2%. Que era a grande meta antes era o Haruhiko Kuroda, agora é o Kenzo Ueda, o Banco Central, o presidente do Banco Central do Japão, o BOJ. Então já há motivos para que ele abandone essa política ainda muito estimulativa, especialmente porque isso respinga na moeda japonesa. E uma das explicações dessa fraqueza, deixa eu trazer aqui, né, dessas principais moedas, ó, vamos lá. Então, em 2023, iene japonês, aqui o dólar se apreciou mais de 12%, em relação ao yuan chinês, quase 6%, em relação ao yuan da Coreia, já mais de 4%, e em relação ao baht tailandês, quase 4% neste ano. E aí, quando a gente analisa o diferencial de taxa de juros, aqui eu vou colocar o nominal e não o real, mas ainda assim é um ótimo indicativo, até porque algumas dessas economias estão com a inflação ainda mais baixa que a americana. O que a gente vê aqui, primeiro, o maior aqui, que é o mais absurdo, claro, o do Japão. Então a taxa básica americana menos a do Japão, um diferencial positivo de 5,6%. No caso da Tailândia, diferencial positivo de 3,25%. No caso da China e tanto da Coreia, em 2% diferencial positivo. Então a taxa básica americana rendendo 2% a mais do que da China e da Coreia. E claro que isso exerce uma pressão sobre a taxa de câmbio desses países. Eu não quero trazer ainda da Índia, porque esse é um assunto que eu vou mostrar amanhã na nossa live de quarta-feira, às 19 horas, exclusiva para os membros do canal. Quem não é membro, considere se tornar membro. Está aqui do lado de se inscrever, tem o botão de se tornar membro, que você já tem acesso a mais de 140 conteúdos exclusivos dos últimos 3 anos. E amanhã, ao vivo, falaremos de Índia como a nova potência em ascensão e responderei várias perguntas dos nossos membros. Pois bem, voltando aqui ao nosso dado, então aqui temos a taxa de juros desses países. Agora, qual é a grande lição disso tudo, especialmente para mim? Porque sim, a perspectiva agora é de taxa de juros nesse patamar por mais tempo. Eu vou ainda elaborar mais o porquê dessa previsão, que é minha também. Mas por que eu errei
quando eu afirmei lá atrás, em vídeos até durante a pandemia e em artigos já tem uns 7 anos, que o Fed não subiria os juros para patamares que nós vimos de 5,5%. A minha previsão é que chegaria a 2 e alguma coisa, a 2,5%, e logo ele jogaria a toalha pelas consequências que isso traria para a economia americana. E eu disse várias consequências à época. Primeira delas, que são as 3 principais, que uma alta de juros acabaria provocando um aumento do custo de refinanciamento da dívida americana, a despesa com juros do Tesouro, e que efetivamente está acontecendo e acabou de bater, tá quase $1 trilhão, isso foi no segundo trimestre desse ano, e é quase certo que no próximo trimestre vai bater então mais de $1 trilhão apenas pagamento de juros. Então, o serviço da dívida do Tesouro Americano está muito mais elevado. Essa é uma consequência que eu disse que aconteceria e está acontecendo. A outra consequência que geraria eram os prejuízos operacionais no Federal Reserve, que também está acontecendo. Vejam só, chegou aqui agora em $86 bilhões negativo, isso na última semana, 6 de setembro. Antes disso, cada semana o Fed remetia algum lucro para o Tesouro Americano. Mas como essa política monetária de alta de juros está trazendo prejuízo operacional, o Fed não remete mais juros, pelo contrário, não remete mais resultado positivo, ele agora está acumulando um passivo negativo. É uma criatividade contábil exclusiva ao Banco Central. E isso sem considerar o que nós temos de prejuízo potencial não realizado, que são a marcação ao mercado, como está afetando os ativos do Fed. Por essa métrica, já tem mais de $1 trilhão de prejuízo contábil não realizado, mas que o Fed nem reconhece isso no seu balanço. Então, o segundo efeito, prejuízo para o próprio Fed. E o terceiro efeito, que eu disse que também isso traria, era as possíveis quebras bancárias no sistema financeiro dos Estados Unidos, porque muitos bancos haviam acumulado muitos títulos nos preços mais elevados, e no momento que há uma alta de juros, isso provoca uma depressão nos preços desses ativos, portanto prejuízos, e os bancos podem ter problemas de solvência. O que aconteceu? Nesse começo de ano nós vimos 3 das 4 maiores quebras bancárias da história dos Estados Unidos. Foi primeiro o Silicon Valley Bank, junto com o Signature Bank, e aí depois o First Republic Bank, que tomou o lugar e se tornou a segunda maior quebra, atrás apenas do Washington Mutual, que foi em 2008. Não entra nessa lista o Lehman Brothers, porque é considerado não apenas um banco tradicional, mas sim um banco de investimento. Mas enfim, houve sim quebras bancárias, e mesmo assim, apesar desses 3 fatores, juros maiores para o Tesouro Americano, prejuízo no Fed e também quebra no sistema bancário, o Fed está enfrentando isso, matando no peito, dizendo, azar, eu vou seguir subindo os juros. E no momento que eu diria até que é uma política monetária contraditória, porque ele sobe juros para 5,5%, que é uma política contracionista. Ele também está reduzindo o seu balanço, deixa eu trazer aqui o balanço do Fed, que segue caindo, está aqui então agora para quase $8,1 trilhões, segue caindo, mas ao mesmo tempo ele segue emprestando dinheiro para várias instituições financeiras para que elas não quebrem. Estamos aqui ainda na semana de 6 de setembro, 250 bilhões de empréstimos para o setor bancário. Então vejo que com uma mão o Fed sobe juros, reduz também seu balanço, políticas contracionistas, e com outra ele está socorrendo bancos para que não haja mais quebras. Então, assim, o resumo da ópera dessa situação toda, e aí que foi o meu erro de leitura do Fed, primeiro que eu não imaginei que a inflação pudesse chegar nesses patamares que chegou. Havia uma enorme pressão, mas realmente 9,1% de inflação, que foi o caso do CPI americano, foi o pico nesse último ciclo, eu não imaginava tão elevada. E isso deixou o Fed tão assustado e preocupado que poderia minar a confiança no dólar, a credibilidade na moeda americana, que ele decidiu encarar essas consequências e que agora a prioridade é preservar o valor do dólar, pelo menos algum valor, e evitar realmente um colapso na demanda da moeda de reserva ou até um caso de hiperinflação, que foi algo que eu sempre rechacei e vi até economistas da escola austríaca dizendo que, como por exemplo o Peter Schiff, que não, isso vai acontecer em algum momento, o Fed vai ser obrigado a hiperinflacionar o dólar. E eu sempre discordei, e eu dizia que se o Fed em algum momento
ele for instado a decidir, pô, ou eu inflaciono, hiperinflaciono o dólar para socorrer o Tesouro Americano, porque não consegue repagar essa dívida, que é impagável, sem contar todos os passivos não financiados, unfunded liabilities, como os programas sociais de Medicare, Medicaid, Seguridade Social. Então, ou o Fed hiperinflaciona o dólar para bancar essa farra fiscal, ou ele vai deixar o Tesouro Americano quebrar, tendo que praticar um ajuste fiscal, austeridade, para preservar a moeda americana, preservar algum valor. E dentre essas duas opções, eu sempre acreditei que o Fed defenderia o dólar e não hiperinflacionaria esta moeda. E é o que está acontecendo. Teremos a inflação de 2, 3% ao longo do tempo? Sim, essa é a meta. Mas hiperinflação, não. E se chegar esse momento, Tesouro Americano, 120% do PIB, mais de 1 trilhão de despesa com juros, vão ter que ajustar as contas. Em algum momento, essa solução ou essa obrigação chegará para o governo dos Estados Unidos. Mas para encerrar, 2 pontos finais. Primeiro, então um ciclo esse de alto por mais tempo, quanto tempo será isso? Ninguém consegue prever, nem o Fed, nem eu, mas dado tudo isso, eu diria que o Fed está disposto a segurar as taxas nesses patamares por mais tempo, salvo algum cataclismo na economia que por hora não aconteceu. E aí, para relembrar ciclos de aperto monetário passados, eles costumam ter vida até curta. Aqui de 2000 foi de abril de 2000 até o fim do ano, então praticamente nem um ano inteiro. Depois, em 2006, chegou de maio até outubro de 2007, julho de 2007, então praticamente um ano e pouquinho. E agora, recém atingimos esse patamar, mas já está subindo há praticamente um ano e pouco. Mas em outros ciclos também houve um patamar elevado por pouco tempo. A exceção da década de 70 e 80, em que houve quedas de juros seguida de aumentos, como aconteceu aqui em 84, depois aqui novamente em 89. E como é o passado que a gente costuma analisar para tentar prever o curso futuro dos eventos econômicos, os ciclos anteriores foram de curta duração. Mas o momento atual é único, então fazer qualquer previsão com precisão, eu acho que ainda é muito precipitado. O que me traz finalmente a ótima notícia que temos agora, porque para quem está aplicando seu dinheiro, hoje há renda fixa em dólares rendendo mais de 5% taxa básica. E essa é a última notícia que eu trago para vocês aqui, outra matéria da Bloomberg, que mostra que, algo que não víamos desde o início dos anos 2000, que o rendimento, o earnings yield, então o rendimento do SP500 está mais baixo do que a taxa do Tesouro Americano de 6 meses, o 6-month Treasury Bill Yield, que agora rende mais de 5%, como a gente pode ver aqui no gráfico, então o spread agora ficou negativo. Este yield maior do que o do SP500. Então quem está buscando aplicar o seu dinheiro em moeda forte ou moeda menos fraca, ainda tem ótimas oportunidades. Então é um momento que renda fixa em dólares traz alternativas não apenas em treasuries, mas também em várias empresas, mercado de crédito privado, onde há bons negócios, com boa gestão, com balanços sólidos e que estão pagando aí de 5 até 6, 6,5% e num prazo de vencimento bem razoável para encarteirar esse tipo de título de dívida. Então essa é a boa notícia, quem puder aproveitar aqui, aproveite, porque ninguém sabe por quanto tempo isso vai durar. Embora a expectativa agora seja de uma duração talvez mais prolongada, vai que as coisas mudem. Espero ter gostado desse vídeo, espero vocês amanhã, todos os nossos membros, falaremos sobre a Índia e na semana que vem será sobre a decisão de política monetária do Fed e do Bacen. Espero que tenham gostado desse vídeo e compartilhem, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo. Valeu!